7 livros curtinhos para quem quer começar a ler literatura de língua russa. Vou trazer aqui alguns livros de autores diferentes e gêneros diferentes para quem quer adentrar neste maravilhoso mundo da literatura russa, que é uma das minhas favoritas da vida, realmente relevantes e que vocês vão adorar conhecer. A dica é o clássico dos clássicos, A Morte de Ivan Ilyich de Lev Tolstói, este senhorzinho aqui, que escreveu esta novelinha curta de pouco mais de 90 páginas, que retrata um homem que está à beira da morte de uma maneira magistral. Novela curtinha aqui, vocês vão poder conhecer muito do melhor do trabalho do Tolstói. Quase todos os especialistas são unânimes em apontar A Morte de Ivan Ilyich como uma das obras-primas de Tolstói e como uma indicação certeira do primeiro contato com o autor. Para conhecer um pouco mais e aprender um pouco mais sobre o universo de Tolstói, A Morte de Ivan Ilyich vai ser um contato inicial certeiro. Dica vai para teatro. Quando a gente quer entender a literatura de um determinado lugar, experimentar gêneros literários diferentes é sempre bem significativo. E ninguém melhor que Anton Tchekhov e a peça Três Irmãs para a gente conhecer um pouquinho disso. O Tchekhov é um autor virada do 19 para o 20. Boa parte das suas peças, principalmente de teatro mais famosas, estrearam nesse período, assim como As Três Irmãs em 1901. E essa peça, uma inação, nada acontece e ainda assim a gente consegue adentrar no âmago da sociedade russa nesse período. A estrutura familiar e as modificações que estavam acontecendo na sociedade nesse período. O teatro de Tchekhov é imperdível. Claro que a minha terceira indicação tinha que ser do pai da literatura russa, o autor reverenciado, tratado comumente a maior referência para todos os outros esses autores que eu citei aqui e que inclusive é constantemente citado como aquele que modificou a literatura. Estou falando de Alexander Pushkin e o seu A Dama de Espadas, que é uma das suas obras mais conhecidas e que vale muito a pena ser lido. Se você quer entender começou, da onde surgiram várias características da literatura russa, quem foi que iniciou isso, o que ele propôs, o que ele modificou, lê Alexander Pushkin, que não tinha como não aparecer aqui uma indicação de Fyodor Dostoiévski, o autor russo provavelmente mais celebrado e aclamado no Brasil. Com o primeiro contato para você que quer iniciar em literatura russa, eu indico muito o romance epistolar Gente Pobre, que foi o primeiro romance escrito pelo autor. E por que eu indico esse romance? Provavelmente ele é a obra mais fácil do Dostoiévski que eu já li. Ele é bem fluido, pouquíssimo entroncado e ele tem uma interpretação muito fácil e muito direta. Dostoiévski tinha um jeito de escrever que às vezes parecia um pouco entroncado para algumas pessoas e algumas de suas obras podem apresentar essa dificuldade para o leitor. E isso não acontece em Gente Pobre. Inclusive eu vou indicar essa edição da Príncipes, que tem tradução do Irineu Franco Perpétuo, que é um grande tradutor de russo no Brasil e que, acreditem, vai ajudar vocês a entenderem muito melhor essa obra. A indicação é uma para quem não está acostumado mesmo com literatura russa, com seus hábitos, costumes, suas particularidades, Pais e Filhos de Ivan Turgenev. Esse autor russo ganhou de seus pares o título de o mais ocidental dentre os autores russos do período, e isso acontece porque o Turgenev, ele viveu muitos anos em Paris, ele sofreu muito influência da cultura ocidental daquele período, e ele trouxe um pouco dessa influência de uma maneira interessante e significativa para a sua literatura. Então, essa história aqui, que vai sim contar a história de um pai e um filho, quais eles passam ao longo de um certo período de tempo, as problemáticas que envolvem as suas relações, de uma maneira com a qual os leitores ocidentais se identificam com um pouco mais de facilidade por conta dessa influência, que tem uma indicação, que é uma indicação bônus, que foi provavelmente a melhor leitura que eu fiz esse ano até agora, que é Lady Macbeth, no Distrito de Mendzensky, de Nikolai Leskov, que também é um autor que merecia ser muito mais conhecido no Brasil. Essa novelinha aqui foi uma das leituras mais impactantes, significativas que eu já fiz. É muito difícil uma obra tão curta conseguir concentrar tanta qualidade e trabalhar questões tão complexas como a gente vê aqui em Lady Macbeth.
O Nikolai Leskov tem uma maneira muito dinâmica de escrever e uma literatura muito fácil e fluida de ser interpretada, entendida e compreendida, ao mesmo tempo em que ele trabalha questões muito complexas. E sim, este livro tem uma referência à Lady Macbeth de Shakespeare, então você vai encontrar algumas correlações que vão ser muito familiares para alguns leitores. A gente está falando primeiro de literatura de língua russa, ou seja, escritores de países diferentes, mas que escreveram em russo e que contam suas histórias de maneira distinta. A gente está falando especificamente também da própria Rússia, que é o maior país do mundo, com uma extensão territorial imensa, é considerado um país de proporções continentais, muitas distinções culturais por conta da sua vastidão territorial e que apresenta essas diferenças na sua literatura. Me contem, aproveitem e me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se estão curiosos ou ficaram com vontade de ler literatura russa. Até a nossa próxima viagem literária. Tchau, tchau!